Mas o que o Senado pode fazer? Porque senadores aliados do Davi Alcolumbre avaliam um cardápio de medidas em resposta à decisão do ministro Gilmar Mendes. A decisão de suspender trechos da lei do impeachment porque acordou com vontade de mudar a lei. E se ele quer mudar a lei, ele mudou a lei. E os 81 senadores, como diria, levaram na tarraqueta, junto conosco. Uma das medidas foi citada pelo próprio Alcolumbre em nota, na qual criticou a decisão de Gilmar Mendes. Alcolumbre lembrou o projeto do senador Rodrigo Pacheco, que prevê um novo marco legal de crimes de responsabilidade. A ideia seria votar esse texto na Comissão de Constituição e Justiça do Senado já na próxima semana. Além desse ponto, aliados do presidente do Senado avaliam outras medidas, como o aumento do número de ministros dos atuais 11 para 15. Meu Deus do céu! Tem algumas ideias que são muito loucas. Estabelecendo um mandato à reavaliação por meio de sabatina de 5 em 5 anos. Professor Suano, vai resolver alguma coisa? Aumentar a quantidade de ministros? E vai ser quando? Nesse governo agora? Pelo amor de Deus! Isso não vai dar em nada, é mais uma porcaria que está sendo colocada. Isso lembra muito aquela tradição cultural brasileira que se chama gambiarra. Quando você não quer resolver o problema, você fica colocando bando de fios, coloca palha de aço, era o termo que eu usava antigamente para não estar fazendo propaganda de ninguém, na antena da televisão. Por quê? Porque você não quer nem substituir a televisão, nem a antena, nem resolver o problema da fiação elétrica. Então você fica inventando porcarias. Agora, olha que coisa curiosa. É muito simples para resolver essa questão que ele está dizendo aí. Ele quer frear ou colocar o STF no seu devido lugar e criar um sistema de contrapesos. É muito simples essa ideia. É simples, simples, simples. Acaba com as decisões monocráticas. Não tem essa. Mas é interessante porque existe um problema, pode ser algo que ocorre no momento, precisa ter uma decisão. Não, não precisa. Por quê? Porque tem que ser comprado de uma outra coisa. Acabar com a função recursal do STF. O STF só tem uma quantidade de processos que cai nas mãos dele porque ele é uma quarta instância. Ele não deveria ser a quarta instância. A sua atribuição deveria ser única e exclusivamente constitucional. Sim. Uma coisa boa que ele fala, mandato. Tem que ter mandato. Mas eu já discordo que, independentemente de ter mandato, não deveria ter limite de idade. Por exemplo, um cara como o Luiz Gandra, se tiver mostrando que tem a mente está funcionando, o raciocínio está lógico, não está insano, não tem senilidade, ele pode assumir com 10 anos e acabar com esse negócio de botar um garoto de 36 anos para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. É uma criança tem que estar brincando e não trabalhando no meio de adultos. É uma posição minha. Deveria ser idade mínima de 45 a 50 anos. Deveria ser um mínimo de idade para você assumir um cargo como esse de ministro do Supremo Tribunal Federal. Além disso, acaba com o foro privilegiado, o foro por prerrogativa de função. Acaba com a questão de dar o direito da judicialização da política por intermédio de partidos nanicos. São algumas reformas pontuais que, se eles tiverem coragem, eles acabam com tudo isso. Mas é o que eles fazem. Trazem mais 4 ministros para trazer mais problema, como se isso resolvesse a questão de ter um debate. Eles não entenderam, claro que ele entendeu. O Alcolumbre não entende que o problema de não ter limites para o Supremo não é porque é falta de gente para estar brigando, é porque não existe a possibilidade de briga, ou porque eles agem corporativamente, ou porque o próprio sistema do STF não permite que haja divergência de acordo com aquilo que eles estão tratando, que é a manutenção do poder que eles conquistaram. À medida que eles foram conquistando o poder, eles foram acrescentando, e poder concedido não é devolvido. Foi o Senado que permitiu isso já na época da Dilma. Eles permitiram que isso acontecesse e foi o povo e os partidos políticos que permitiram quando judicializaram a política. Eles não vão devolver. Aumentar o número de ministros, além de tudo, vai trazer para o bolso do contribuinte mais uma penca de dinheiro que nós vamos ter que pagar. Sim. Porque são mais 4 ministros com toda a sua trupe, todo o seu grupo e um conjunto de penduricalhos que são colocados e uma teia de aranha que cada um deles cria para tentar ter pulverização e ramificação na sociedade, porque é assim que eles trabalham. Como eles são políticos, como tem sido muito bem assentado pelo Marcílio aqui, como eles são políticos mais do que juristas, eles precisam ter ramificação e pulverização na sociedade, eles trabalham dessa maneira. Ou seja, é mais uma loucura que traz o Alcolumbre, que é um dos indivíduos
que simplesmente destruiu o Bolsonaro. A gente não pode esquecer. O Bolsonaro, quando foi eleito, ele se cercou de uma quantidade de gente que não valia nada. E eu falei, olha, esse ministro da Casa Civil que o Bolsonaro colocou vai jogar ele num formigueiro. Foi dito e feito que o cara era do DEM, entregou o Bolsonaro para o Rodrigo Maia e entregou o Bolsonaro para quem? Para o Alcolumbre, que na época era o presidente. Mas por que ele entregou? Porque esse cara era do DEM, o Alcolumbre era do DEM. Era do DEM. O DEM era o nome antigo do União Brasil, mais o PSL. O Rodrigo Maia era do DEM. E quem mais era do DEM? Aquela porcaria daquele ministro da Saúde que passou o tempo inteiro puxando o tapete do Bolsonaro. Ainda foram os caras que deram vazão para o Bolsonaro se cercar de generais que não valiam nada também. Ficaram o tempo inteiro puxando o tapete dele porque não aceitavam serem obedientes a um capitão. É isso que aconteceu. Luiz Arthur. É disso que se trata, desculpa. Muito bem. Ô Segre, o Alcolumbre e seus aliados virem com ideias esdrúxulas para tentar consertar uma invasão do Supremo ao Congresso Nacional mostra o tamanho da frouxidão do Senado hoje. É justamente neste momento que o Davi Alcolumbre, se tivesse um mínimo de coragem, diria: nós não vamos atualizar a lei coisa nenhuma, a lei que vale de 1950, é essa que a gente quer e ponto final. E a gente vai continuar sendo soberano na decisão de abrir ou não um processo de impeachment com maioria simples do Senado. Ponto! Na medida em que ele propõe renovar, atualizar a lei, como falou o Flávio Dino, ele já está cedendo à pressão do Supremo Tribunal Federal. Está errado. O passo inicial é dizer: Supremo Tribunal Federal, quem manda na lei é o Congresso Nacional. Somos nós do Senado. A sua decisão é ilegal, é inconstitucional e nós não vamos respeitá-la. Quer uma prova disso? Estou abrindo agora um dos 81 processos de impeachment. Tramitando com 41 senadores aprovando, vai tramitar e ponto final. Aí depois, no futuro, a gente pode debater se a lei está caduca, não está, se ela precisa ser melhorada, não precisa, se precisa ter mandato de 10 anos para ministro Supremo, que eu defendo, se não precisa, se tem que ter idade mínima, como falou o professor Suano, se não precisa. Todo debate é legítimo, mas não agora. Não é porque o Supremo quer atualizar a lei que o Senado vai atualizar a lei. Não, agora não. Agora o Senado tem que bater o pé e dizer: queremos a lei de 1950 e ponto final. Acabou. André. Olha, a gente tem ouvido, esses dias, muitas ideias. Então veio a ideia de um decreto legislativo, que era o que o Congresso podia fazer. Depois surgiu a ideia de uma PEC da oposição, que obrigaria o chefe do Senado, o presidente do Senado, a pautar um impeachment independente de haver da sua vontade, né? Então teria que ser obrigado a pautar. Aí a gente teve, aliás, ontem eu estava no Sem Filtro quando houve essa entrevista do Vice-Gandra, e uma das coisas que ele disse foi: por que não fazem uma lei? Se eles querem atualizar a lei, por que o próprio Congresso não faz uma lei em cima da atualização do Gilmar? Porque aí a lei do Congresso valeria sobre a lei que o Gilmar está atualizando. Bom, é outra ideia. O problema é que isso sempre vai parar na mão deles. A gente sempre insiste nisso aqui. Então a gente está fazendo o jogo do adversário. Se você joga e quem define as regras é o teu adversário, não tem como você ganhar. Não tem. Você marca o gol, o cara fala: estava impedido. Eu sou palmeirense, eu estou acostumado a ver isso muitas vezes, sobretudo quando eu jogo o Flamengo. Mas enfim, seja como for, você vai lá, faz o gol, está impedido. Você vai lá e fazem a falta em você, fala: não, é legal. Então assim, não tem como. Se a regra não está na tua mão, ou se a regra não está na mão de todos, e portanto de nenhum, então não adianta. O jogo precisa ser de outra esfera. Aqui é a mesma coisa, esse negócio dessa retaliação, né? A ideia de que a cada 5 anos você faça uma sabatina, e só valeria se a sabatina valesse alguma coisa. É que nem o cara chegar e falar assim: eu sou corno manso e a cada 5 anos eu vou aqui fazer uma verificação se eu sou corno ou não. Mas se você é manso, tanto faz você fazer a verificação, porque você vai aceitar o resultado, independente do que você encontrar. Então, se a sabatina não serve para nada, o que adianta fazer há 5 anos, há 4 anos, há 3 anos, há 2 dias? Esse me parece ser um ponto importante. A luta, vou insistir mais uma vez no ponto que eu tenho defendido, precisa ser no campo do Congresso. O campo do Congresso não é o jurídico. O campo do Congresso é o político. Sim. E o campo político significa: tem que bater na porta essa hora, o Alcolumbre, quem quer que seja, tinha que estar na porta do gabinete do Gilmar, falar: aqui não,
violão. como violão. Aqui não, a gente não vai aceitar isso, tá lá com uma comissão, nós exigimos uma reunião, a gente quer, sei lá, não sei, aí pensem, mas dentro do campo político e não do campo jurídico, que é onde quem faz as regras é o STF e quem tem a última palavra é o STF.